De receber em nossos estúdios o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, hoje para falarmos das eleições, um balanço do primeiro turno e a expectativa para o próximo. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, excelente tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Diego, agradeço. Mais uma oportunidade de a gente poder estar aqui conversando. Tivemos, durante o período da manhã, principalmente, doutor, no domingo, e a 104 cobriu das 8 até as 22 horas, quando todos os resultados estavam definidos. A gente pôde acompanhar esses movimentos, né, em determinados horários, e na parte da manhã, durante a votação, houve um atraso maior. Isso é comum, inclusive, em outras edições, digamos assim, de eleição. A reclamação, sobretudo, dos eleitores foi de problemas na biometria, no sistema de biometria. E isso parece que se configurou em várias regiões do Brasil também. Já foi feita algum tipo de análise, avaliação? O que o senhor pode falar para a gente dessa demora que aconteceu, sobretudo no começo, digamos assim, da votação domingo? No período da manhã nós tivemos um acúmulo de pessoas, várias pessoas foram votar. O sistema ele acabou demorando também no reconhecimento, na biometria, e como você tinha já um grande número de pessoas para votar, com uma demora no sistema, isso acabou gerando filas e essas filas acabaram se estendendo até para depois do almoço. No período da tarde ficou um pouco mais tranquilo, algumas sessões já estavam quase vazias, outras foram até ainda mais tarde, né, demorando aí para fechar. Por exemplo, São Pedro do Turvo até quase 7 horas da noite para terminar toda a votação. A informação que nós temos e que é repassada entre diversos grupos de promotores de justiça que trabalham na área eleitoral é que o TSE estaria avaliando a situação, repensando para conseguir diminuir essa demora e fazer um reconhecimento mais fácil ou outra forma. A gente lembra que em eleições passadas também tivemos acúmulo de pessoas, muitas vezes por mudanças no sistema. Então, sempre que um novo sistema vem, ele é implementado, ele acaba gerando esse tipo de transtorno, esse tipo de problema. Isso acontece na Justiça Eleitoral, isso acontece no banco, quando você vai e muda o sistema, isso acontece, né, até mesmo em planos de saúde, muitas vezes que exigem fotos ou reconhecimentos por alguma forma. Então, é um sistema que está aí aperfeiçoando a cada ano, com cada vez mais seguro, e essa segurança acaba tendo um custo, que é a demora. Não foi novidade a biometria, só que para essa eleição tínhamos a maior parcela dos eleitores já com o sistema implementado. Daí esse acúmulo, eu imagino. Como é que funcionou no dia? A pessoa não conseguia utilizar, o sistema dava que não reconhecia digital, e aí era o próprio mesário que liberava? Como é que funcionava, doutor? O sistema funciona, você coloca um dedo, né, normalmente o polegar, e se ele reconhece, ele libera. Se ele não reconhece, ele exige uma segunda tentativa, né, e você tenta novamente. Se não reconhece, ele exige uma terceira e depois uma quarta tentativa. Se não reconheceu em nenhuma das 4 vezes, aí ele libera para o mesário liberar a urna. E então o mesário libera, a urna, né, ele fica apta para a votação, a pessoa vota e tudo bem. Chegar aos 4 que era o nosso problema, porque na verdade aí não eram 4, chegava a 5. Porque você tinha as 4 do eleitor que precisavam ser feitas e mais a do mesário para liberar. Então tudo isso acabou gerando a demora. Além dessas ocorrências de demora por causa da biometria, algum outro fato que chamou a atenção fora daquilo normal que se tem durante uma eleição que envolve um aparato tecnológico, muitas pessoas, diferentes entidades para que o processo ocorra com lisura, muita gente envolvida para que tudo funcione da melhor forma possível. Houve um fato excepcional, doutor? Não só em Santa Cruz, mas nos demais municípios que compõem a 114ª Zona Eleitoral? Aqui em Santa Cruz eu acredito que a situação mais diferente foi a necessidade de troca de urnas. Porque 2 deram problema, você vai lá, tem que fazer a troca. Durante todo o período, você já deixa essas urnas preparadas, elas ficam em cartório, e se alguma urna ela apresenta problema, você substitui, leva uma nova, e aí é colocada nova. Nós não tínhamos tido isso na eleição passada, não tínhamos tido na eleição anterior. Em outras localidades isso acaba muitas vezes acontecendo, né? Porque tem urna
que é um pouco mais antiga, acaba dando muitas vezes algum tipo de problema. Sem nenhum tipo de prejuízo para quem votou no local, porque fica armazenada as mensagens, tudo, né? Então recarrega e segue normalmente a votação. Tirando isso, obviamente, você tem, eu acho um lado negativo, são pessoas que muitas vezes na fila, são poucas, mas sempre tem, que acabam extrapolando, acabam querendo aparecer um pouco, né? E ficam lá falando alto, reclamando, ofendendo, pessoas que estão ali trabalhando, sistemas que estão ali se empenhando, sabe? É difícil, você vê muitas vezes servidores da prefeitura, servidores que foram convocados, que passaram o domingo das 7 da manhã até as 7 da noite, né, num trabalho exaustivo, sem poder sair do local e tal, e ainda chega alguns lá, né, querendo falar alto, né, não sei se é para fazer graça, chamar atenção, tem gente que tem esse tipo de necessidade. Sim. E aí chega lá, quer falar tal, e acaba desacatando as pessoas. Mas isso, sorte que é muito isolado. Houve necessidade de acionar a polícia para algum desses episódios ou nada que chegou a Não, não houve necessidade, até porque eram situações apenas mais vexatórias para quem fala, né, do que constrangedoras para quem presencia. É aquela vergonha alheia, né, mas isso acontece. Então, infelizmente, muitas vezes acontece isso. Claro. Você tem pessoas de muita idade, tinha pessoas votando, né, com 90 anos, o bully estava com o pai e com a mãe dele, né, o bully policial, né, pessoas de idade avançada, com dificuldade de locomoção ali, exercendo seu direito de voto, como muitos outros idosos, respeitando fila, respeitando regras. Então, isso é muito bonito de se ver. Claro. Essa é a expressão da nossa democracia. Havia uma certa apreensão antes do pleito sobre confrontos durante ou até mesmo depois do resultado anunciado. Até onde a gente acompanhou e o balanço que fizemos ao término da votação, em contato com o PM, com a Polícia Civil, pelo menos em Santa Cruz, nada nesse sentido. Foi um alívio ou realmente, para vocês que estão dentro do processo, esse clima mais beligerante não estava sendo previsto para Santa Cruz? É aquela brincadeira que muitas vezes as pessoas falam, né? Expectativa é realidade. Exato. Né? Existe muito isso hoje na política, né? Expectativa, vai fazer tal coisa, vai. No final, realidade, não se faz nada. Sim. E é mais ou menos assim também dentro desse processo eleitoral, né? O que é muito bom para nós. Claro. Então havia uma expectativa de que poderia ter algum tipo de divergência, poderia existir algum tipo de contenda entre pequenos grupos, entre pessoas, muitas vezes de forma individual ou em pequenos grupos. Isso não aconteceu. As pessoas foram, votaram, tudo mais. Eu sempre disse, né, que Santa Cruz nós estávamos tranquilos, porque a região ela acaba tendo uma predominância de um determinado grupo político e isso acaba até mesmo tornando o processo eleitoral mais tranquilo. Porque quando você tem mais pessoas de um determinado lado, né, você acaba não tendo, né, tanta discussão, até porque não se faz nem razão. Então o que você vê é que não houve, né, nenhuma necessidade de intervenção policial, não houve agressão, não houve briga, não teve nada disso. Dar Miguel, boa tarde, seja bem-vindo, sua pergunta. Tudo bem, Diego, boa tarde a você, ao nosso convidado, o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba. Minha primeira pergunta em relação ao primeiro turno das eleições foi viver expectativa, ou seja, comentários e mais comentários antes do último domingo sobre fraude nas urnas eletrônicas. Como que para vocês, da questão eleitoral, o senhor promotor de justiça eleitoral, foi conviver com esses dias e com essa frase em a todo momento? Ainda tem, né? Eu recebi hoje que soldados russos interceptaram a fraude juntamente com agentes do Mossad. E aí eles passaram as informações para o Exército Brasileiro, que estava lá e quase prendeu todo mundo no TSE, porque senão a fraude teria sido maior. Então, eu não sei se isso também é piada, né? Muitas vezes eu encaro como piada, mas tem gente que encara como realidade, infelizmente. Mas esse tipo de fake news, ele ainda acontece. Então, as pessoas ainda acreditam, né, que poderia ser outro resultado, tanto para um lado quanto para o outro, tanto numa situação quanto em outra, e acabam divulgando essas mentiras, compartilhando essas mentiras. Para nós, a gente olha isso como um verdadeiro absurdo. Você fala, pô, será que alguém vai acreditar nisso? Mas quando você vê que pessoas acreditam que a Terra é plana, né? Quando você vê algumas situações absurdas, como o vírus da Covid, né? Que veio pelo sistema de telefonia, por antenas de celular, você não duvida de mais nada. E aí é complicado, é triste. Você tem que, ao mesmo tempo, trabalhar para dar confiabilidade a todo o sistema, né? Trabalhar para que não ocorram irregularidades,
irregularidades e ainda matar essas fraudes, essas informações fraudulentas que correm. Doutor, é fato concreto ou fake news? Até recebemos e está nas redes sociais uma cidade desse nosso país onde uma jovem acabou chegando para votar juntamente com o pai e foi constatado que alguém já teria feito isso por ela. Isso é fake news ou procede, doutor? O que acontece é assim, quando a pessoa vai votar e ela tem homônimo, ela tem que tomar muito cuidado na hora de votar, porque dentro da lista de votação, se você pegar uma lista de votação e você levou só o documento, chega lá Marcelo Gonçalves. Pô, Marcelo Gonçalves, existem muitos homônimos. Se o cartorário, aquele que está ali trabalhando, pegar um Marcelo Gonçalves, ele vai ver o número e vai passar para o mesário digitar, ele digitar, e depois vir um verdadeiro Marcelo Gonçalves votar, e ele olhar, ele vai falar, opa, alguém já votou no meu nome. Sim. Entendeu? Por quê? Porque com os homônimos, você tem, muitas vezes, um nome abaixo do outro. E aí o mesário nem sempre observa dentro daquela pressa, daquela cobrança de volume. Pode acontecer isso? Pode. Por isso que a identificação estava sendo exigida. Por isso que é importante você levar o título de eleitor. Quando você leva o título, você tem o número. E aí, quando você passa o número, aí não tem como errar. Doutor, alguns questionamentos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, principalmente pós a eleição do último domingo, sobre a questão de assinar a votação, assinar a ficha ali, certo? Algumas pessoas assinaram, outras não assinaram. O porquê? Quando você faz o reconhecimento pelo dedo, né, pelo sistema, não há necessidade da assinatura. Quando não faz, aí como você não tem esse registro da pessoa, você acaba assinando o livro, né, o caderno de votação, para sua assinatura ser reconhecida depois, caso alguém chegue e fale, eu votei, ou eu não votei, ou aconteceu isso, tudo mais tal. Pode acontecer que dentro daquele volume de pessoas, tudo mais tal, alguém tenha votado sem o reconhecimento dos dedos, porque não teve o reconhecimento, e na hora ali o cartorário falou, vai, tchau, acabou, deu as fichinhas e sem assinar. Isso pode acontecer? Pode, porque são pessoas, seres humanos que estão trabalhando. Doutor, e outra questão, de repente a biometria funcionou, e mesmo assim eu assinei, é normal também ou não? Mas daí não tem problema nenhum. Você assinar e ter a biometria, qual o problema disso? Nenhum. O problema seria, em tese, né, não ter biometria e você não assinar o livro. Aí amanhã você vai lá e fala assim, olha, eu não votei. Aí nós vamos falar, vamos ver a biometria. A biometria não bateu, porque não reconheceu. Vamos ver o livro. Você também não assinou. Aí vem teoria da conspiração. Entendeu? Então, a biometria, ela afasta a necessidade da assinatura, porque a biometria já é o reconhecimento da pessoa. Não tendo a biometria, como que eu vou reconhecer aquela pessoa? Pela assinatura. A leitura da biometria, no caso em Santa Cruz do Rio Pardo, poucos acabaram conseguindo. Eu mesmo sou um deles que não consegui, mas eu conversei com várias pessoas que também tiveram esse mesmo problema. Era normal, era esperado isso pela Justiça Eleitoral? Não, eu acho que não era esperado, tanto que a Justiça Eleitoral acabou implementando e o sistema acabou gerando toda essa fila. Eu acho que se eles esperassem que isso fosse acontecer, eles teriam repensado até para diminuir a fila e não ter tanto problema e tanta reclamação. Agora, nós tivemos em algumas salas, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, uma porcentagem, eu não tenho em mente aqui qual foi essa porcentagem de pessoas que não conseguiram esse reconhecimento biométrico. Isso aconteceu aqui, aconteceu em todo o Brasil, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes trabalham muito, passam álcool gel, fizeram o reconhecimento já faz tempo, né? Isso acontece, né? Minha mãe mesmo, na hora que foi votar, ela falou, fui no banco esses dias, fiquei maior tempo lá, não pegou, né? Chegava na hora da votação, as pessoas se elevavam lá, a pessoa falava, não vai pegar, no banco não pega, não vai, tal. Aliás, um exemplo para ilustrar isso, muitas pessoas vão no banco e existe apenas um caixa eletrônico que consegue reconhecer a sua digital às vezes. Comigo assim, vou no banco, tem que ser naquele caixa, é aquele caixa que reconhece a minha digital, os outros não reconhecem. A tecnologia ajuda, mas pode causar esse tipo de embaraço também, né? Tem conhecimento facial hoje em dia, muito, também, né? Tem alguns locais com câmeras de segurança em que você chega, olha e ele abre automaticamente o portão. Mas isso acontece muitas vezes com a pessoa e com alguém que é parecido. Então, esse tipo de situação, né, do reconhecimento biométrico,
biométrico, ele foi implementado para dar mais segurança, dispensar a assinatura e agilizar. Sim. Não teve reconhecimento, o certo é assinar. Ah, não assinei. Você votou? Tá tudo certo? Tá, acabou, votou. Né? Doutor, Esses problemas de atraso geraram, na avaliação de vocês, um aumento na abstenção? Que acho que é isso que preocupa. Foi na média de outros anos aqui em Santa Cruz. Há relatos, e os nossos repórteres, como o Dário, por exemplo, estavam aí nos pontos de votação, pessoas ali que aguardaram, desistiram e foram para casa, né, por conta do atraso. Aumentou a abstenção na avaliação de vocês? A abstenção ela bateu mais ou menos naquilo que já tinha sido nos outros anos, que era um pouco mais acima de 20%. Acreditava-se que poderia ser abaixo de 20% por causa do momento político que vivemos, um pouco mais aguerrido, e muitas pessoas, ou mais pessoas, iriam comparecer. Eu vi algumas pessoas falando isso, mas depois também vi pessoas na fila conversando e voltando para o local. Depois então, eu acredito que isso aconteceu, mas não sei numericamente se isso é impactante. A questão, doutor, do borderô, aquelas fitinhas famosas, né? Que fica à disposição, principalmente da imprensa, as pessoas que acabam acompanhando. Ontem, algumas pessoas acabaram reclamando também que essas fitinhas, elas foram encontradas nas vias públicas de Santa Cruz do Rio Pardo, tentando colocar que, na verdade, olha, teve fraude, isso não poderia acontecer. Gostaria que o senhor explicasse, eu tentei explicar ontem para os nossos ouvintes, mas gostaria que o senhor, que é o promotor de justiça, responsável na questão eleitoral, explicasse essa questão. Aquela fitinha você pode imprimir quantas for. Se chegar alguém lá e falar, imprime uma fitinha a mais aí para mim, imprime, você vai imprimindo. Ela é uma impressora ali, né, que você tem um sistema para mostrar o voto que tem dentro da urna, o que foi feito na urna, e depois algumas pessoas acabam recebendo e jogando fora, porque aquilo acaba sendo mais rápido, né, você acompanhar pela internet do que ficar acompanhando naquela fita que tem quase 15 metros, né? Então aquela fita, ela é apenas um comprovante de votação, né? Eu não tenho que guardar aquilo, até porque o original tá lá fixado na porta lá do cartório da Justiça Eleitoral, estão todos lá na porta, quem quiser ir lá ver, pode ir lá ver, né? Quem quiser ir lá pegar uma, pode pegar, quem quiser fazer pelo código QR, tem um código que você faz ali na ponta da fitinha, pode puxar, imprimir em casa também, se quiser jogar fora, pode jogar. Isso aí não é determinante para o resultado da eleição, e isso também não significa nada de fraude. O aplicativo e-título não funcionou em alguns locais de votação em Santa Cruz? Estava explicado que o e-título iria funcionar o sábado, né? Isso já tinha sido informado por todas as redes, pelos sites e pela imprensa, né? Baixe e veja o e-título no sábado. No domingo, pelo grande volume de pessoas, ele vai congestionar e não vai funcionar. Então, na verdade, ele acaba funcionando para alguns e para outros, porque você tem uma sobrecarga do sistema. É como jogar na loteria na última hora, né? Na Mega Sena. Não adianta você querer entrar no site que está congestionado. Após o resultado do primeiro turno, doutor, parte da narrativa de conspiração, fraude eleitoral, um sistema viciado, ela meio que desidratou, esfriou. Porque tudo também hoje em dia é narrativa. Agora, por um lado, né, justamente que atacava muito o sistema eleitoral, a narrativa predominante é outra. É a questão dos institutos de pesquisa. Sai um pouco da questão de fraude na urna e vai para o instituto de pesquisa, reconhecendo, evidentemente, que vários institutos não conseguiram, erraram feio, né? E agora estão sendo também alvo aí de parte das narrativas. Vocês que fazem um trabalho técnico e tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Atrapalha de alguma forma, cria embaraço, tem que ficar repetindo muitas vezes algumas explicações, tentando dirimir questões que são absurdas, como a que o senhor citou aí de um possível enlace da Rússia com o Assad, enfim. Como é que é para vocês lidar com essas questões políticas, tendo que agir tecnicamente durante o processo? Se você pensar, nós já fizemos isso muito durante a Covid, né? Na época da Covid, cada hora se batia o bumbo para um lado, as pessoas iam criticando aquilo, depois ia para outro lado, A vacinação de adolescentes foi um trauma, todo mundo falando, criticando, gritando, na outra semana ninguém falava mais, esqueceram e tocou a vida. A vacinação de crianças, mesma coisa, hoje está liberado para criança aí de tenra idade, ninguém nem olha mais e ninguém nem fala mais disso, né? E assim também é no processo eleitoral. Então, lá o ano passado teve ataque às urnas, né? Criou-se toda uma expectativa, depois acabou, parou, depois agora vem de novo a narrativa, depois acaba a narrativa, vai para outra narrativa, e as pessoas vão correndo atrás dessas narrativas, né? Conforme seus interesses, conforme a sua vontade. É ruim porque você tem que ficar a todo momento apagando fogo ou tentando esclarecer situações. Porque, infelizmente, as pessoas acreditam muito mais, né, num vídeo que
cai na internet, né? Numa besteira que a pessoa vai lá e pega uma fita na rua e fica falando besteira. Eu vi um casal falando lá, gravando um vídeo que você nem sabe quem que é, né? Ou uma gravação falando do exército russo, do que acreditar em relação àquilo que verdadeiramente acontece, né? Das nossas instituições, das informações que foram passadas. É difícil você combater isso, porque por mais argumentos que você coloque, a pessoa não quer acreditar, ela quer te atacar. E quando ela te ataca, você fica perdido. Para o segundo turno, a Justiça Eleitoral e os demais entes envolvidos no processo pretendem implementar algum tipo de mudança? A questão da biometria, que teve problemas no primeiro turno, algum tipo de melhoria visando o segundo turno? E por ser para uma eleição agora para menos cargos, se também é mais fácil, digamos assim, a realização do segundo turno por parte de vocês? Sim, é bem mais simples, né, o processo, com 2 candidatos somente aqui no estado de São Paulo, porque você acaba agilizando o processo de votação. Se você demorar um pouco no reconhecimento, na votação compensa e vai mais rápido. O problema é que no primeiro turno, além de você ter a demora no reconhecimento da biometria, você tinha 5 candidatos, né, para serem votados. Tem gente que não leva colinha, tem gente que não vai ali preparado para votação, e aí acaba enrolando um pouco mais. Agora não, agora são 2 números, a situação é muito mais rápida. Em relação à biometria, a informação que foi passada em grupos de promotores de justiça eleitoral é que o TSE estaria estudando formas de tentar agilizar isso. Como vai ser implementado tecnicamente, eu não sei, mas a informação que temos é que ele estaria buscando maneiras de agilizar. Dário? Em relação ao que deu errado, se teve alguma coisa de errado que pode melhorar em relação à votação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, doutor? Bom, primeiro, vamos pensar antes da votação. Eu acredito que algumas escolas, questão de organização de algumas escolas, né? Por exemplo, uma situação que nós constatamos na UAPEC. Então, lá na UAPEC tem um corredor no fundo dela que tem acho que 4 ou 5 salas, e as pessoas acabavam indo direto para a sala, e aí ali gera um grande acúmulo de pessoas naquele corredor, gente entrando, gente saindo, não circula ar, são pessoas muitas vezes idosas, então é uma situação muito ruim. Então é uma situação que nas próximas eleições e já nesse turno tem que se pensar de uma forma de você segurar as pessoas no pátio, deixar as pessoas ali, né? As escolas podem também, já que estão trabalhando pessoas, né, organizar muitas vezes até local para as pessoas sentarem dentro dessas filas que são formadas muitas vezes no pátio do Sinharinha Camarinha ou no pátio da UAPEC, esperando e liberando para a sessão, né, de votação. O Leônidas do Amaral Vieira, que as pessoas ficam para fora ali naquela escada, também é uma situação, né, para ser repensada por causa do sol. São pessoas que muitas vezes têm mais idade, é difícil ficar ali esperando. Então são várias questões que eu acho que dá para melhorar. Né? Dá para melhorar em relação a isso. Eu digo organização em relação ao local de votação. O Colégio Ave Maria vai ter que ser repensado também para a próxima eleição, se não for reformado, porque hoje a estrutura dele já está um pouco mais, né, isolada, né, fechada, então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade para trabalhar lá dentro. Em relação à urna, principalmente a questão da biometria, isso nós esperamos que o TSE resolva. Pensa-se em novos locais de votação, em regiões que cresceram mais, abrir novas sessões ou mudar algum tipo de sessão para outra região da cidade. Isso tem sido discutido, doutor? Eu vejo assim, nós temos algumas escolas que têm um volume muito grande de pessoas, muitas vezes são escolas com salas mais apertadas, locais mais apertados. O Sebastião Jacinto é um exemplo de uma escola hoje que é grande, tem uma estrutura muito boa, né, em termos físicos, em termos de tudo. Mas tem acho que 6 mil eleitores, então é um número muito grande porque o bairro está crescendo. Então ali seria interessante abrir uma nova escola. Sabe, abrir uma votação, as sessões em outra escola para você conseguir dividir esse fluxo, esse número de pessoas. O Colégio Ave Maria, mesma coisa, pela sua estrutura. O Colégio Ave Maria tem uma dificuldade porque você tem o Maria José Rios e o Boa Morte já lotados, então tem que ver para onde você vai levar esse pessoal, essas salas de votação. Então são várias questões que têm que ser discutidas. Quem decide isso é a Justiça Eleitoral. Agora, para decidir, a Justiça Eleitoral muitas vezes tem que receber um empurrão. Claro. E aí caberia muitas vezes aos vereadores municipais, e eu digo vereadores municipais como representantes, né, de todo o nosso município, né, de todos os eleitores, fazer, quem sabe, entre eles, uma sugestão, né, entre eles, um pedido
né, formal para que sejam abertas novas escolas. Isso teria que ser um pedido político. Não é por exemplo, a Justiça Eleitoral em Santa Cruz, ela identifica que o ideal é dividir, por exemplo, sessões entre 2 colégios no mesmo bairro. E formaliza um pedido a quem manda. Ou não, tem que ser por parte de prefeito, vereador, como é que funciona? Não, pode ser. Internamente pode, certo? Mas se você conseguir, de repente, os vereadores fazerem, né, como representantes do Poder Legislativo no município, eu acredito que isso seria também interessante. A prefeitura disponibilizando novas escolas, novos locais, né, para mostrar, né, que não parte do cartorário ou da justiça ali, né, daquela parte interna, mas parte de toda a população essa necessidade. A Prefeitura de Santa Cruz, além de toda a estrutura física, na questão alimentar também contribui, doutor? Aí você me pegou. Né? Porque assim, eu vejo que tem lá alimentação e tudo mais. Eu não sei se a prefeitura chega a auxiliar com alguma verba além daquela que a Justiça Eleitoral recebe. Eu sei que a Justiça Eleitoral recebe uma verba para a alimentação, mas não sei se ela é suficiente para bancar água e lanche, né, o café e tudo mais para o pessoal em todas as unidades. Então eu não tenho certeza em relação a isso, aí é uma questão cartorária. Até porque são muitos profissionais envolvidos. Sim. Houve aumento ou diminuição do número de eleitores aptos a votar, doutor? Óbvio que eu não pedi antecipadamente esses números, mas talvez vocês tenham de cabeça ou tenham acesso a isso. Nem todos compareceram, mas aumentou o número daqueles aptos a votar no município de Santa Cruz do Rio Pardo? Nós tivemos, em termos de inscrição eleitoral, né, nós tivemos sim mais procura. Eu recebo o relatório das inscrições eleitorais, porque ele é público, né? Quem pediu a sua inscrição como eleitor para poder votar, eles acabam mandando para nós essa relação. Os anos agora com Covid, as pessoas fizeram muito pelo computador. Teve gente que fez o pedido pela internet, teve gente que fez um recadastramento pela internet, e aí essas até nem tinham biometria, né? Não foi capturada a biometria porque fizeram pela internet. Mas teve um aumento, sim, desses jovens. Expectativa para o segundo turno, orientações que o senhor pode trazer através dos microfones da 104 para o eleitor de Santa Cruz. Bom, primeiro é calma, né? Como sempre, a gente tem que exercer o nosso direito de voto. É a oportunidade que o voto daquela pessoa mais pobre, né, vale tanto quanto o voto da pessoa que tem maior poder econômico, né? Todos aí são iguais. Um voto, né, para cada um, representa cada pessoa. Então é muito importante votar, é muito importante participar, é muito importante escolher aquele que você quer, o seu governo que você quer. Independente de quem seja, pode ser A, pode ser B, né? Agora nós só temos A e B, antes a gente tinha C, D, E, F, né? Agora não, pode ser A ou pode ser B. Não importa em quem você vai votar, o importante é participar, para que você tenha representação e para que você se sinta representado. E ter calma na escolha, né? Não se deixar levar por fake news, não se deixar levar por mentiras, procurar informações sempre. Essa é a base de tudo. No contato com os mesários, quem estava na linha de frente, quais foram os principais relatos, queixas dos profissionais, se é que eles o procuraram para fazer essas queixas? Porque a gente teve situações específicas, por exemplo, o celular, que não poderia ser levado para a cabine, ficava numa área ali na qual o mesário não tinha contato com o aparelho, mas ficava sob a visão do eleitor, mas ele não podia levar. E a gente também acompanhou ao vivo que algumas pessoas queriam levar o telefone celular para a cabine. O senhor citou em alguns momentos aí em que certos cidadãos, eleitores um tanto quanto exaltados. Quais foram os relatos principais por parte dos profissionais, né, de queixas, problemas que eles tiveram e se isso foi passado a vocês? Com relação ao celular, para mim não foi passado nenhum tipo de reclamação. Eu passei nas escolas, passei principalmente aqui na UAPEC, no Sinharinha, no Leônidas e no Ave Maria, que é a UAPEC Faculdade. Em nenhuma delas, conversando com os mesários ou com os funcionários, nós tivemos reclamação como essa. Tinha uma mesa, a pessoa chegava, colocava ali, né? Numa das salas, até, uma pessoa estava votando e ela estava com o celular no bolso, escondido, não dava nem para ver. Sim. E de repente tocou o celular, mas ele já estava no processo de votação. Não vai, já foi, acabou, né? A ideia não é essa também, ninguém vai ficar revistando ninguém ali. A ideia é que a pessoa não filme, não mostre o seu voto. Então, por isso que não pode entrar
mostrar, para que você não seja coagido depois a mostrar o voto. Então deixa o celular do lado, acabou. A reclamação principal que nós tivemos, em termos de quem estava trabalhando, era muitas vezes dos fura-fila. Então o cara que ia, né, a mulher ia com a criança no colo, votava, levava a criança pro marido que estava lá na fila, ele pegava, entrava, fazia um rodízio com a criança. Fazia um rodízio com a criança. Até brinquei, falei, vai ter gente alugando criança daqui a pouco aqui, né? Então você vê muitas vezes pessoas de idade, 70, 80 anos na fila esperando a sua vez e outros mais jovens trocando a criança. Pô, isso é uma situação num dia de civismo. É uma situação que vai meio contra o espírito da coisa, inclusive. Ou aqueles, né, que acham que podem furar a fila. Então teve um lá, né, olha, vai lá, fura a fila. Com quem que você acha, com quem que você tá falando? Carteirada. Né? A carteirada, né, verbal. Então isso sempre acaba acontecendo. Mas são situações tão isoladas, né, que a gente acaba superando tudo isso. Doutor, em relação à informação, fiz uma pergunta para o senhor agora há pouco sobre a participação da Prefeitura na questão de alimentação. O Fernando Rampaz, secretário municipal, acabou confirmando aqui, neste ano, a Justiça Eleitoral solicitou o apoio da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo e a Prefeitura acabou fornecendo 445 lanches em 2 períodos e mais uma vez, coloca-se à disposição para o segundo turno também. Pela primeira vez isso aconteceu. Isso foi bom, porque eu vi o pessoal com lanche mesmo e de fato eu vi as viaturas distribuindo, mas aí eu já não sabia. Aqui chegou a mensagem, ó, o João Bianchi disse que a esposa dele trabalhou, né? E disse que foi depositado na conta dela pela Justiça Eleitoral R$45 para a compra do lanche. Então aí teve ajuda. Teve ajuda dos dois lados. Dos dois lados. Interessante mesmo aí que aconteceu e pode acontecer novamente, né? Sim, porque isso aí melhora a qualidade das pessoas que estão trabalhando, né? Dá mais tranquilidade para elas também ali, você acaba se sentindo bem. Tem pessoas até que não podem ficar se alimentar, né? Então, isso trata-se de bem-estar e tratar bem as pessoas. E fica a dica aqui para o juiz também eleitoral, já que o senhor é o promotor eleitoral, até o presente momento, o pedido do juiz não chegou ainda para esses lanches para liberar o lanche. Tá chegando, a prefeitura já deixou bem claro aqui e que vai solicitar. Então tá bom. Muito bem, mais alguma pergunta, Miguel? Da minha parte, não. Doutor, mais algum esclarecimento? Não, acho que é isso. Obrigado pela presença e até a próxima. E bom trabalho no segundo turno, né? Para todos nós. Estaremos também envolvidos. Juntos, né? Novamente, com certeza, né? Vai correr tudo tranquilo aí, porque muito mais importante que tudo é a democracia, né? Ela que acaba tendo que ser vencedora. Doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça, responsável pela questão eleitoral, hoje convidado no nosso jornal Giro de Notícias. Confirmando a hora certa, 13h08, rápido intervalo. Na volta a gente fala por telefone com a Mara, gerente da Associação Comercial Empresarial. Ela fala sobre o Agita para o Dia das Crianças, que vai ser promovido sábado aqui no Comércio. Ainda hoje também entrevista? Não teremos... Mas, na verdade, revelações importantes, exclusivas do nosso jornalismo em relação a bastidores da política. Olha aí, revelações. Intervalo, voltamos em instantes. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a